Como era ser um pagão no final do Império Romano? Essa é uma pergunta que eu costumo me fazer, já que, é claro, a era do final do Império Romano é muito fascinante, mas a mudança monumental que ocorreu naqueles tempos da religião greco-romana clássica dos romanos para o cristianismo torna essa era ainda mais intrigante. Como deve ter sido para os pagãos naquele mundo em mudança? Podiam ainda praticar suas crenças antigas livremente? Em suma, como era a vida de um pagão no final do Império Romano? Desde os primeiros dias dos romanos, quando Roma foi fundada, os romanos adoravam, como muitas outras culturas daqueles dias, uma multidão de diferentes deuses. Naturalmente, é claro, os romanos foram influenciados pelas culturas mais antigas, como os gregos ou os etruscos. Ocorreu uma troca de ideias e crenças, e por isso é claro que haveria temas comuns entre os sistemas de crenças de todas as culturas do Mediterrâneo no século 8 a.C., quando Roma foi fundada. A influência etrusca e grega foi, claro, a mais forte, e por isso não é surpresa que tenha surgido uma grande semelhança do sistema de crenças romano com, por exemplo, o panteão de deuses gregos. Mesmo enquanto Roma se expandia e a República Romana se tornava a potência dominante no Mediterrâneo, os romanos eram, na verdade, muito tolerantes em termos religiosos. Novos cultos e sistemas de crenças eram simplesmente deixados como estavam, e muitas vezes novos cultos e crenças eram apenas adicionados aos já existentes. Curiosamente, não havia um sistema religioso unificado na forma de uma religião estatal nos tempos da República ou do Império. Claro, a forma mais dominante de adoração consistia em adorar o panteão de deuses conhecidos dos gregos, onde as divindades gregas, então, tinham um deus correspondente no panteão romano. Mas havia apenas uma multidão de diferentes cultos e crenças que é um tanto difícil até mesmo classificar as crenças religiosas dos romanos. Outros cultos se juntariam ao sistema de crenças romano tradicional. O culto de Mitras, por exemplo, que já surgiu tão cedo quanto o primeiro século depois de Cristo, era especialmente popular entre os soldados do exército romano. Este culto envolvia a adoração ao deus Mitras e era realizado em locais de reunião subterrâneos, os chamados mitreus. Outro culto que ganhou popularidade após o primeiro século depois de Cristo foi o culto de Sol Invictus, que também era muito popular entre os soldados. Consistia na adoração ao deus Sol, do qual o próprio Aureliano era um forte proponente. Ele até tentou fazer de Sol Invictus a principal religião do Império Romano. Outra forma de adoração era o culto imperial. Isso foi estabelecido no início do reinado de Augusto, em que membros da família imperial eram divinizados após suas mortes, tornando-se basicamente deuses, e também sendo adorados em seus próprios templos. Muitos dos templos em todo o Império Romano foram dedicados a imperadores falecidos, como o famoso templo de Divus Claudius ou de Divus Augustus em Roma. Então, vemos que as práticas religiosas eram múltiplas no Império Romano e não havia apenas uma única religião pagã. O termo pagão em si foi usado a partir de meados do século IV, mas especialmente após o século V d.C., com o surgimento do cristianismo para denotar pessoas fora dos limites da comunidade cristã, basicamente não cristãos. De onde vem este termo pagão ainda é debatido. Pode ser derivado de paganos, que significa civil, ou de pagos, que significa rural, do campo, portanto não da cidade. Mas, na verdade, é importante entender que o termo nunca foi usado pelos próprios pagãos, é claro, já que eles se viam corretamente como helenos, adeptos do antigo modo de vida greco-romano e seu sistema de crenças, portanto, como helenístico. De fato, até mesmo muitos cristãos, após o século IV, não chamavam os adeptos dos antigos cultos de pagãos, mas se referiam a eles como helenos. Durante a era da República e do Alto Império, ser um helênico significava participar de certas cerimônias religiosas. O sacrifício era um aspecto central desse sistema de crenças, onde deuses específicos eram solicitados para ajudar ou apoiar em troca de um sacrifício.
Isso poderia ser tão simples quanto um item que era colocado no altar de um deus específico, ou poderia ser a queima de incenso, mas é claro que também poderia chegar a sacrifícios de animais. De fato, o procedimento de sacrificar animais era uma prática comum por centenas de anos durante a República e o Império. Muitos deuses tinham seus próprios devotos e seus próprios templos, e especialmente em tempos de crises, muitos animais eram sacrificados em procedimentos ritualísticos muito estritos para os deuses. Disse, por exemplo, que quando Hannibal se aproximou de Roma, centenas de bois foram sacrificados a Júpiter no Monte Capitolino para salvar Roma. A superstição era extremamente difundida e a crença era forte de que o destino pessoal de alguém poderia ser influenciado ao trazer itens sacrificiais para um deus específico. As virgens vestais possivelmente foram o culto mais famoso de Roma, que envolvia a adoração da deusa Vesta, a deusa virgem do lar, casa e família. A chama era mantida acesa no templo de Vesta em Roma, e dizia-se que enquanto a chama queimasse, Roma não poderia cair. As virgens vestais faziam um juramento para servir a deusa por 30 anos, e isso também significava manter a castidade durante todo esse tempo. E se esse juramento fosse quebrado, as punições eram excepcionalmente brutais. Podemos agora dizer que por 1000 anos, muitas dessas práticas permaneceram semelhantes, quase inalteradas. Desde os primeiros dias da República, o culto greco-romano permaneceu constante. De tempos em tempos, prestava-se respeito ao deus favorito de escolha, é claro, dependendo da ocasião. Mas claro, não precisava. Havia alguns que hoje chamaríamos de ateus, que não seguiam nenhum culto e apenas viviam suas vidas sem prestar muita atenção aos deuses. Mas aqueles que o faziam visitavam templos, traziam itens sacrificiais para seus deuses nos templos, queimavam incenso, ou até mesmo tinham um pequeno santuário em suas casas ou apartamentos onde colocavam itens sacrificiais, pelos quais, é claro, esperavam proteção de seu respectivo deus. Este estilo de vida permaneceria muito semelhante por cerca de 1000 anos até o surgimento do cristianismo. Foi quando a vida para os helenos, para os adeptos da antiga fé, ou fés tradicionais do império, seja o culto imperial, os deuses greco-romanos, o culto de Metas ou de Sol Invictus, mudaria para sempre. Mas as coisas começaram a mudar muito lentamente a princípio. Podemos afirmar que no final do reinado do imperador Constantino, ao começar a favorecer o cristianismo, possivelmente após 324 d.C., surgiram os primeiros indícios lentos de mudança. Alguns dos antigos autores, como Eusébio, escreveram que foi Constantino quem primeiro proibiu o sacrifício animal pagão, enquanto outros, como Libânio, disseram que ele não o fez. Em uma carta que Constantino escreveu para os provincianos do leste, porém, ele nunca mencionou qualquer lei contra o sacrifício. As evidências, portanto, parecem estar mais a favor de que Constantino permitiu que o culto e o sacrifício pagãos continuassem inalterados. Então, a vida como pagão continuou principalmente inalterada nas primeiras décadas dos anos 300, não mudou muita coisa nas cidades do Império Romano, e mesmo em Constantinopla, os templos na Agora permaneceram abertos e o paganismo continuou inalterado. Foi o filho de Constantino, Constantio II, que promulgou as primeiras leis antipagãs reais. O sacrifício pagão foi proibido sob pena de morte. Alguns dos templos pagãos foram ordenados a fechar e sua riqueza parcialmente confiscada. No entanto, até isso é debatido. Há também evidências de que essas leis quase nunca foram aplicadas e que até mesmo o sacrifício pagão ainda era observado inalterado em Roma ou Alexandria à luz do dia. Nem as virgens vestais foram desmanteladas, nem qualquer senador de Roma protestou abertamente contra as políticas antipagãs de Constantius. No entanto, parece que ele removeu o altar da vitória da Casa do Senado de Roma em 357 d.C. Ele também aprovou uma lei contra a magia e adivinhação, tornando ilegal a consulta a um adivinho, astrólogo ou vidente.
Portanto, podemos assumir que, em geral, mesmo na época de Constâncio II, não mudou muita coisa para os pagãos, mesmo que houvesse algumas das primeiras leis e ações antipagãs. Mas o culto pagão, aparentemente, especialmente nas grandes cidades, continuou inalterado. As leis contra o sacrifício pagão foram rapidamente revertidas pelo imperador Julian, e a tolerância religiosa continuou mesmo após Julian, nos reinados de Jovian, Valens no leste e Valentinian Mreri no oeste. As primeiras mudanças reais começaram durante o reinado de Gratian. Em 382, Gratian foi o primeiro a desviar formalmente, por lei, os subsídios financeiros públicos que anteriormente apoiavam os cultos de Roma para o orçamento imperial. Ele apropriou-se da renda dos sacerdotes pagãos e das virgens vestais, proibiu o direito deles de herdar terras, confiscou as posses dos colégios sacerdotais e foi o primeiro a recusar o título de Pontifex Maximus. Ele também ordenou que o altar da vitória fosse removido novamente, já que havia sido restaurado sob Julian. Os colégios de sacerdotes pagãos perderam privilégios e imunidades. Então foi quando as coisas realmente começaram a mudar no Império. Mas mesmo enquanto a riqueza dos templos pagãos era confiscada e o altar da vitória removido novamente da casa do Senado, em Roma, o Helene regular ainda visitaria os templos e santuários dos antigos deuses sem quaisquer repercussões. A vida dos pagãos continuou em grande parte como antes. A queima de incenso, colocação de itens sacrificiais nos santuários, visitas aos templos, tudo continuou. Mesmo durante o reinado de Teodósio, que é frequentemente marcado como o ponto de virada para os pagãos no final do Império Romano, mesmo assim, como mostra a evidência arqueológica, a destruição dos templos pagãos foi muito limitada. Foi descoberto através de escavações arqueológicas, por exemplo, que apenas 2,4% de todos os templos pagãos na Gália foram destruídos à força. E na Itália existe de fato apenas um exemplo de destruição deliberada de um templo. Sim, o altar da Vitória foi removido da Casa do Senado, e os fundos para o culto da Vestal foram apropriados, marcando assim o fim das virgens vestais. Mas, estranhamente, nem mesmo a noção de que Teodósio ordenou o fechamento de todos os templos helenísticos é 100% certa. Teodósio até substituiu seu prefeito pretoriano por um pagão e nomeou os 2 últimos cônsules abertamente pagãos em 391. Portanto, a noção de que Teodósio proibiu os Jogos Olímpicos e que ordenou o fechamento de todos os templos não pode ser verificada com um alto grau de confiança. Como nos exemplos anteriores, há muitas evidências conflitantes sobre como exatamente os imperadores cada vez mais cristãos lidaram com o paganismo. É claro, porém, que como pagão, sentiria as mudanças ocorrendo a partir do final dos anos 300. Inicialmente, os sacrifícios pagãos abertos de animais foram lentamente abandonados e apenas realizados secretamente. Muitos templos antigos, embora na maioria das vezes não destruídos, foram de fato despojados de seus ornamentos ou de sua riqueza. Portanto, provavelmente, os templos estavam apenas parecendo gradualmente mais desolados, já que o financiamento imperial foi simplesmente retido deles após Gratian. E assim, como um pagão, você veria os antigos locais de adoração apenas continuar a decair, enquanto é claro que a atividade de construção da igreja aumentaria. Então a vida dos pagãos mudou muito gradualmente nos anos 300, eu diria que apenas nos anos 390 você realmente começaria a sentir as mudanças, mas mesmo assim muitos redutos pagãos permaneceram, por exemplo, Ilírico era um reduto pagão mesmo até o final dos 400 anos. Marcelinos da Dalmácia era abertamente pagão, e naquela região os templos pagãos estavam tão abertos quanto sempre, e muitos dos antigos pagãos práticas continuaram. É incerto se o sacrifício de animais ainda ocorria lá naquela época. Provavelmente caiu cada vez mais em desuso, mas é claro, é muito concebível que essa prática continuou bem nos séculos seguintes em segredo. Com Honórios e Arcádios, as leis antipagãs foram reeditadas, o sacrifício pagão, adivinhação e previsão do futuro foram novamente proibidos, e com isso, certamente, os antigos templos pagãos foram deixados à negligência,
e nenhum dinheiro do Estado foi usado para repará-los mais. E assim, ser um pagão no século V significava que você teria que praticar sua crença em segredo na maior parte do tempo. Muitos, portanto, eram abertamente cristãos, mas em segredo continuavam orando aos antigos deuses, tendo pequenos altares secretos em suas casas escondidos no porão ou escondidos em um antigo templo esquecido no campo. Os altares das divindades nos grandes templos foram na maioria das vezes removidos, exceto em fortalezas pagãs como Ilírico ou Afrodisias na Anatólia. Afrodisias é especialmente interessante porque, mesmo no final dos anos 400 d.C. ou por volta de 500 d.C., ainda havia uma próspera comunidade pagã vivendo lá abertamente e surpreendentemente não perseguida. Podemos encontrar muitas das últimas belas estátuas naturalistas feitas lá, e os templos helenísticos lá estavam abertos e absolutamente intactos. Então, como um pagão por volta de 500 d.C., enquanto o paganismo aberto se tornava cada vez mais difícil pelos imperadores, cada vez mais intolerantes, como Honório ou Arcádio ou os seguintes, ainda se podia encontrar alguns lugares onde se podia praticar livremente o culto aos ancestrais. Mas mesmo em outros lugares houve breves renascimentos. Leis de Majoriano ordenaram a proteção dos antigos templos pagãos no oeste, e Antêmio também era muito tolerante religiosamente, de modo que, naquela época, como um pagão, possivelmente também se poderia praticar o paganismo sem medo de perseguição. Mas em cidades como Constantinopla, é claro, sendo muito mais cristã e estando sob os olhos atentos dos imperadores cristãos que residiam lá, é bastante claro que, como um pagão, você escolheria praticar sua crença secretamente ou se mudaria para fortalezas pagãs como Afrodisias ou Ilyricum. No entanto, mesmo no século VI ainda deve ter havido muitos pagãos, já que Justiniano promulgou muitas leis antipagãs. Eu diria que é com Justiniano que a vida, como um pagão, se tornaria insuportável nas maiores cidades do império, já que naquela época os templos pagãos normalmente eram todos convertidos em igrejas ou fechados para sempre, e a literatura pagã às vezes era até abertamente queimada. Naquela época, você não teria mais escolha a não ser um pagão cripto e praticar sua crença em segredo, enquanto fingia por fora ser um cristão. No entanto, longe das grandes cidades, o paganismo ainda continuava, e mesmo nos anos 800 d.C., ainda havia helenos no campo, como mostra o fascinante caso dos Maniates, um grupo sobre o qual eu fiz um vídeo. Portanto, podemos ver que a vida dos pagãos diferia muito, dependendo da época em que viviam no final do Império Romano e dependendo de onde viviam. Como pagão, em alguns lugares, você ainda poderia praticar livremente sua crença no início dos anos 500 d.C., enquanto em outros lugares, como Constantinopla, provavelmente já teria problemas para fazer isso no final dos anos 300. E assim, claro, cada vez mais abandonariam a antiga fé de seus antepassados em nome da simplicidade, por pressão social e, claro, pela aceitação da sociedade. Apenas em áreas rurais você poderia continuar sendo um heleno, e os últimos então desapareceram por volta do 1000. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Gostaria certamente de agradecer a todos que apoiam Majorianos, seja via Patreon, associação no YouTube ou doação pelo PayPal. Obrigado por apoiar Majorianos para que eu possa manter este canal sobre a história do final do Império Romano. E se você quiser aprender mais sobre os Maniates, os últimos helenos, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre Roma naquela época, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente aos amigos da história romana. Gratias tibiago e benevalete.